Olá, eu me chamo Mel Andrade, eu vou apresentar o trabalho intitulado Casa, Jogo, Performance, o uso do The Sims 4 como simulacro de ações investigativas em performance. Esse trabalho ele foi realizado junto com o meu orientador, João Vilney, durante a escrita, né, durante a dissertação do mestrado em artes da UFC, e o trabalho que eu apresento aqui, ele é parte, né, um recorte da dissertação. Então, ao longo da minha pesquisa no mestrado, eu pesquisei casa, especificamente uma casa da infância, né, uma casa que eu morei dos meus 2 aos 8 anos, e uma casa que está fechada há mais de 20 anos. Né? Então, logo após a saída, a gente saiu dessa casa, essa casa ficou um tempo fechada. E para mim era interessante, a partir dela, tentar entender o que pode ser uma casa e como que essa casa ela pode ser estímulo e objeto para pensar essas ações investigativas em arte, né? E especificamente aqui em performance e com o uso do jogo, né? Do jogo eletrônico. Bom, e aí meu principal objetivo com essa ação específica era uma apropriação dos recursos de criação do The Sims. Né? Então, The Sims ele é um jogo que a gente, né, é um jogo de simulação de vida, né, desse gênero do jogo eletrônico quanto simulação de vida, e ele possibilita que a gente construa casas e que a gente viva, né, a vida nele. Então, eu quis me apropriar desses recursos de criação, tanto para representar a casa física, quanto para representar a mim mesma, né? Então, eu comecei a jogar com personagens que seriam a Mel adulta, né, e a Mel criança, ao longo desse trabalho. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Bom, essa imagem é da primeira construção que eu fiz, né? Eu já fiz uma outra versão, um pouco mais detalhada, mas essa é a primeira versão, e ela é construída de memória. Então, toda a estrutura física foi sendo organizada a partir das minhas lembranças que eu tinha, mas também utilizando fotografias antigas como referencial. E tem uma questão que ela não está tal e qual. Primeiro que a representação ela vai envolver, como a gente está falando de memória, ela é um recorte, né? Ela é como se fosse uma montagem de épocas diferentes e de lembranças diferentes. Então, cada cômodo aí acaba representando uma situação específica de um ano específico, de uma época né, específica. Um aspecto importante e que eu vou desenvolver um pouco mais, inclusive em outras ações na pesquisa, é a casa de boneca, como vocês podem ver aqui no canto. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, né? Essa casa de boneca ela é uma casa que foi construída, né, embaixo da escada, justamente, pelo meu pai, quando eu era criança. E ela vem como um elemento muito importante, como uma imagem muito importante ao longo da pesquisa, e ela atravessa todas as ações. Vou passar aqui. Bom, aí sou eu, né, a Mel adulta, uma representação, né, de que seria eu. E além dessa Mel adulta, como eu disse, eu faço a Mel criança. Na primeira versão do jogo, eu não consegui entrar na casa, porque não tem como, né? No jogo, se você não tem um sim habita na casa, você não consegue interagir e entrar nessa casa. Então, eu havia construído a casa, mas não tinha como entrar. Que era o mesmo problema que eu experienciava aqui fora, né? Como eu não tinha acesso à casa física, à construção física. Então, a minha solução foi reconstruir essa casa, por isso que ela também tem duas versões, e nessa reconstrução eu acabei tendo que colocar sims, né? Tendo que colocar personagens. E aí, nessa escolha, entram a Mel criança e a minha mãe. E aí acaba tendo esses momentos também de encontro, né, dessas duas personagens,
que são a mesma pessoa, né? E até aspectos muito psicológicos, né? Assim, de um encontro de eu comigo mesma, mas mimetizado por essa persona, né? Por essa personagem dentro do jogo. Também ao longo do experimento, eu quis também trazer alguns personagens que eram importantes que são importantes para a narrativa da casa, né? Essa porta de vidro, a própria casa, que é que a casa de bonecas está pegando fogo. Isso é um referente para uma terceira ação que acontece na dissertação, e a escada. Então, essas três imagens, né, pensando essas imagens enquanto a porta de vidro, a casa de boneca e a escada, são personagens importantes para a poética, para a investigação do trabalho. E aí eu comecei a fazer esses mini vídeos tentando utilizar eles ao mesmo tempo. Bom, vou mudar aqui de canto. E durante a minha pesquisa, né, eu trago alguns autores, mas o Bachelard, principalmente, não está aí, mas ele é um referencial muito importante na pesquisa, principalmente quando ele vai falar sobre a casa onírica, né? Essa casa, pensando nessa casa que a gente vai construindo imageticamente, né? Ela é uma casa da imaginação. E ele vai dizer que a gente constrói essa casa onírica a partir de todas as outras casas que a gente viveu, como se fosse uma, uma aglutinação dessas casas, né? Então, e aí a gente vai levando essa ideia dessa casa onírica para todas as casas que a gente vive ao longo da vida. Além do Bachelard, que é uma referência principal, eu trago um pouco a Gomes para falar principalmente da sinestesia, né, dessa relação com o movimento e da percepção, como essas experiências dentro do jogo, como esses movimentos são realizados dentro do jogo, afetam a percepção né, e trazem essas experiências narrativas, né, que ela vai falar também. Como é que a minha relação com esse espaço que é virtual, que é imagético, que é psíquico, como é que elas afetam a minha relação narrativa dentro do jogo, né? Trago também o Oliveira, né, que é o João Vinei, meu orientador, para falar um pouco sobre simulação de vida, que inclusive, além de ser, né, a definição do gênero do jogo, ele é uma maneira, né, um simulacro de como é que a gente pode pesquisar em arte. Como é que eu utilizo o jogo como um teste, né, como um dispositivo de testagem, mesmo de simulação, para uma situação performática que eu não consigo realizar na vida real, né? Não só performática, mas de colocação física mesmo desse espaço. E aí, justamente, trago a Luzio para falar sobre a performance autobiográfica e essa relação das narrativas de si, né? O que é que a Luzio vai falar que todos esses registros que a gente, né, que eu trago, por exemplo, de uma ação que foi realizada dentro do jogo, ele vai estender as percepções da ação performativa. Então, estar ali me colocando enquanto interator, né, que é um termo que a Gomes também usa, estar me colocando enquanto interator nesse espaço, e aí é como se, né, eu estivesse realizando uma performance, e esses registros são registros de performance, eu estou ali num processo de autobiografia e de narrativa, né, de si, tentando construir um processo de investigação. Bom, e é isso, eu fui entendendo com essa pesquisa que é muito possível, né, a gente conseguir resultados a partir dessa relação com a casa. A casa ela vai trazer essas percepções sobre esse ambiente. É isso, muito obrigada. Aqui tem alguns dos meus contatos, e-mail, portfólio, o próprio Instagram, e a gente pode continuar essas conversas. Muito obrigada.